Olá a todos, muito bem-vindos e bem-vindas à apresentação do manual Entre Nós 7, o manual que se destina ao 7º ano de escolaridade de português. Este manual é da Arial Editores e as autoras são Conceição Monteiro Neto, Laura Guimarães, Olga Bruxado, Rosa Maria Amaral e Susana Nunes. Contamos com a revisão científica da professora doutora Clara Amorim e, na parte da literatura, contamos com a prestimosa colaboração do professor Dr. José Augusto Bernardes. E é precisamente uma mensagem do professor que partilhamos convosco a partir de agora. Um manual de português para alunos do 7º ano deve possuir características boas. Em abstrato, eu atrever-me-ia a identificar 4. Deve ser, desde logo, fiável, ou seja, deve conter informação rigorosa, informação abonada em boas gramáticas, em bons dicionários. Em segundo lugar, o dito manual deve ter informação pertinente, informação útil, mais do que informação abundante, caudalosa, informação escolhida, portanto. Em terceiro lugar, eu diria que o manual de português deve ser graficamente atraente, sem ser distrativo. Ou seja, deve ser agradável, mas não deve desviar o aluno da aprendizagem dos conteúdos essenciais. Deixo para o fim aquilo que para mim constitui a característica mais importante de um bom manual de português dirigido a alunos de 13, 14 anos. Esse livro deve ser indutor de curiosidade. Deve despertar no aluno o desejo de saber mais do que aquilo que o próprio manual contém. Enunciei em abstrato as 4 características que me parecem fundamentais num bom manual de português. Pois bem, digo agora, em consciência, que no manual Entre Nós 7, essas 4 características convergem de forma exemplar. Após as amáveis e gentis palavras do professor José Augusto Bernardes, passamos então à apresentação dos componentes do projeto. Para o aluno temos o manual. Anexo ao manual, os alunos vão ter acesso aos modelos de escrita em anexo e o caderno de atividades. Exclusivamente para o professor. O clássico dossiê do professor encontrarão múltiplos materiais que a seguir iremos explorar. Uma pasta de abas designada entre a oralidade e a escrita. Questões de aula, que são cartões que designamos também de Entre Nós e os desafios. São 24 cartões, que mais à frente também exploraremos. Na ponta da língua, que é um jogo de cartas, e o ponto do cidadão, que também explicaremos a seguir. Passamos então ao índice das unidades. O manual está organizado em 5 unidades. A primeira é a unidade 0, que se chama Somos Feitos de Histórias. Depois temos a unidade 1, Génios e Heróis. A unidade 2, Histórias de Bichos e de Homens. A terceira unidade é difícil encontrar medida para o amor. E a última unidade, dedicada ao texto poético, Levanta os olhos do chão, que eu quero ver nascer o sol. Este índice, a organização e a observação deste índice permite compreender a forma como o manual está estruturado e organizado. Vamos então ver primeiro o separador. Os separadores, portanto, cada unidade é introduzida por um separador. Na unidade 0 somos feitos de histórias. Cada unidade vai ter uma micro-história. Uma micro-história escrita pela escritora portuense Regina Guimarães. São histórias inéditas e que estão retratadas numa apresentação multimédia que depois pode ser aproveitada para várias atividades didáticas e passamos então a partilhar convosco a primeira micro-história. Unidade 0.
somos feitos de histórias. Era uma vez uma árvore em cujo tronco se liam juras de amor, em cujo tronco se liam rugas de madeira, em cujo tronco se liam lágrimas de seiva, em cujo tronco se lia o pavor da faísca, em cujo tronco se lia o deslumbramento de relâmpago, em cujo tronco se lia a euforia do sol nascente, em cujo tronco se lia a melancolia do final do dia e se lia também a frescura da noite conselheira. Era uma árvore em cujo tronco se liam amores de pássaro e galho, memórias de ninho, ovos a latejar. Era uma vez uma árvore que ensinava a ler. Nesta dupla página, ainda na unidade 0, fazemos duas propostas. Uma proposta de escrita, um projeto de escrita associado à criação de micro-histórias por parte dos alunos e também um registro num caderninho de escrita em que os alunos vão reunir todas as tarefas de escrita que vão fazendo ao longo do manual. Também um projeto de leitura, porque realmente somos todos feitos de histórias e quanto mais livros, melhor. Então, nós propomos um registro de leitura em alternativa à ficha de leitura, um bocadinho diferente, em que os alunos vão estabelecer objetivos de leitura, vão comparar textos, vão conhecer novos autores. Enfim, pensamos que é também uma componente, uma rubrica, aliás, muito interessante para o desenvolvimento da escrita. Passamos então ao separador da primeira unidade, Génios e Heróis, dedicado ao texto narrativo. E aqui destacamos o índice com a seleção dos textos que fazem parte do corpus textual das aprendizagens essenciais e também um outro conjunto de textos não literários que, por opção da equipa, resolvemos distribuir ao longo do manual e que estão articulados com os textos literários. Nesta dupla página, salientamos aqui um excerto do Cavaleiro da Dinamarca e, mais concretamente, esta belíssima ilustração que permite compreender e interpretar muito bem a descrição que é feita do Reino da Dinamarca, ou seja, do local e da floresta onde vive o Cavaleiro. Também, portanto, isto será um texto da literatura juvenil e também nesta página e a título de exemplo temos a biografia de Sofia de Mello Breyner. Ao longo do manual iremos ter outras biografias em material multimédia e que poderão também, uma vez que o texto biográfico faz parte de uma das tipologias a trabalhar com os alunos, pensamos que serão também muito úteis. Biografia de Sofia. Nesta página dupla destacamos a atividade de gramática a partir da rubrica Aprende. Esta rubrica surge sempre que há um conteúdo novo que é explicitado e depois complementado nas páginas finais onde se encontra o Aprendo Mais. É o dossiê gramatical, que também já é um clássico, mas que é mesmo muito útil para os alunos. Nesse dossiê gramatical também vão encontrar outros exercícios de consolidação das aprendizagens. Cá está, o Aprendo Mais. E passamos agora a este destaque. É uma rubrica diferente, é uma rubrica lúdica, são adivinhas, são enigmas, que convidamos os alunos a descobrir, promovendo o seu raciocínio lógico. Chamámo-las charada de bolso. Aqui, a seguir à análise dos excertos, vamos explorar os respectivos guiões de leitura. Dentro do próprio manual, inseridos no manual, pensamos que é importante ter este material inserido no manual, temos 3 guiões de leitura, o Leandro, Rei da Ilíria, a História do Gato e da Gaivota e do Gato que ensinou a voar, e também o Cavaleiro da Dinamarca. Depois, os guiões estão também presentes no dossiê do professor, mais 3 guiões de leitura, e são interativos, com resoluções completas de todas as tarefas que são propostas.
O destaque aqui é para uma atividade de escrita, portanto, os diferentes domínios são trabalhados em articulação com os textos, portanto, aqui propomos uma atividade que é um texto expositivo a partir do tema a desigualdade de género, que vai ao encontro de um dos temas obrigatórios da educação para a cidadania e desenvolvimento. Para apoiar o aluno nas atividades de escrita, estão então os modelos de escrita. Entre nós e a escrita, anexo no final do manual do aluno e também o professor também tem acesso a esses modelos de escrita que efetivamente estão organizados de forma processual, com planificação, textualização, revisão e, portanto, este processo está muito claro e é necessária esta orientação para o aluno nesta faixa etária. Segunda unidade, histórias de bichos e de homens. Novamente, o texto narrativo. Efetivamente, nós fizemos esta opção entre duas unidades com texto narrativo, porque efetivamente há uma prevalência muito grande nas aprendizagens essenciais de textos narrativos. E, portanto, isto daria uma unidade muito longa e assim fizemos aqui esta partição. Portanto, nesta unidade há uma maior complexidade dos textos, portanto, há uma progressão em termos de complexificação. E aqui destacamos então a rubrica Além de Nós. O que é o Além de Nós? São textos diversificados, são textos não literários de várias temáticas, muitas delas, de facto, que vão ao encontro das tais temáticas da educação para a cidadania, dos valores humanistas, e também chamo aqui a atenção para as inúmeras sugestões que aparecem nas bandas laterais para o professor, desde remissões para o dossiê do professor, para o perfil dos alunos, para os referenciais curriculares, para as aprendizagens, as sugestões de resolução, enfim, outros materiais e remissões para recursos digitais e por aí fora. Tínhamos atrás uma atividade de oralidade, que é, a partir do texto, o que é que sabemos da Antártida, uma exposição oral. E também a oralidade tem um suporte de apoio ao aluno. E este suporte de apoio está precisamente na pasta de abas que o professor poderá fornecer aos alunos exatamente para desenvolver de forma mais formal, mais organizada o domínio da oralidade. Temos aqui exemplos desses materiais. Entre disciplinas e projetos. No final de cada unidade temos uma proposta interdisciplinar. São propostas interdisciplinares, multidisciplinares. A primeira é o Ser Cidadão no século XXI e no dossiê do professor encontrarão outras propostas também multidisciplinares e interdisciplinares. Passava agora a palavra à Susana. Vamos então dar continuidade à apresentação do Manual Entre Nós 7. Quanto à unidade 3, dedicada ao texto dramático e intitulada É Difícil Encontrar Medida para o Amor, voltamos a ter aqui a micro-história, e depois que será animada também. Nesta unidade, destacamos os livros que escolhemos das aprendizagens essenciais, mas em articulação com os contos tradicionais. Desde a parábola de Sete Vinhos de Trindade Coelho e de Teófilo Braga, O Cego e o Moço, e O Sal e a Água, e depois os dois textos dramáticos, Leandro, o Rei da Ilíria e À Beira do Lago dos Encantos. Continuando então, no final de cada unidade temos as sínteses das aprendizagens. Aqui o aluno tem as ideias-chave, todos aqueles conteúdos que foram trabalhados ao longo da unidade e poderá realmente sistematizar a sua informação. Com o Verifico o que aprendi, acaba por ser uma ficha de trabalho em que o aluno vai autorregular a sua aprendizagem. Como podem ver, este material está claro, organizado, direto e em que no final aparece uma grelha de autoavaliação que dá então para o aluno fazer o seu trabalho. Além disso, temos ainda depois o teste formativo. O teste formativo contempla todos os domínios que estão definidos nas aprendizagens essenciais. Temos aqui um exemplo, começando, por exemplo, aqui com a educação literária e depois a parte de gramática e escrita. No manual digital, podemos encontrar ainda testes interativos de todas as unidades.
Avançando para a unidade 4. A unidade 4 que é sobre o texto poético. A partir desta citação de Manuel da Fonseca, levanta os olhos do chão, que eu quero ver nascer o sol, vemos então que temos não apenas 8 autores, como estão definidos nas aprendizagens essenciais, mas 12 autores. E aqui estão elencados os poemas por nós escolhidos. Além disso, destaco aqui esta atividade interessante, que é um projeto de leitura expressiva intitulado Poemário, em que o aluno vai fazer o chamado diário sonoro, ou seja, pode ler os seus poemas, gravá-los e depois é uma atividade até que pode ser feita não apenas com uma turma, mas com várias turmas. De seguida, nós, e já foi aqui falado pela doutora Laura, temos realmente modelos de escrita processual, mas não quisemos ficar por aí. Temos também atividades de escrita criativa. E a partir deste livro, As Palavras que Fugiram do Dicionário de Sandro Willem Junqueira, o aluno tem uma atividade de escrita criativa, como podem ver. Quisemos também, e como está definido nas aprendizagens essenciais, articular as temáticas dos poemas com manifestações artísticas. E temos aqui o caso de uma música, que penso que é subejamente conhecida, Pico do Sete, e depois fotografias. Depois é feito esse trabalho de articulação. E terminamos assim a parte referente ao manual Entre Nós 7. Entrando agora nos recursos, nos outros componentes. Começando então pelo caderno de atividades. O caderno de atividades inclui exercícios de gramática e atividades escritas, são cerca de 30 fichas de gramática e novamente várias atividades de escrita e, acima de tudo, pretende-se que o aluno aprenda a trabalhar de forma autónoma e vá se preparando para os momentos depois formais de avaliação. Como podem ver neste índice, temos os vários domínios da gramática, desde a morfologia até a articulação frásica e depois a parte da escrita. No final do caderno de atividades, há realmente as sugestões de resolução que são um desdobrável que é anexado não só para o aluno, mas também para o professor. Tudo com as respectivas propostas de resolução, como disse. E aqui temos o exemplo de duas fichas. Da formação de palavras, quanto à derivação e quanto à composição. Depois, um exemplo de uma atividade de escrita. A biografia, realmente tudo devidamente orientado, aqui várias temáticas. As temáticas selecionadas são temáticas pertinentes, que vão em conta de temas atuais e tentamos também de acordo com a faixa etária dos alunos, evidente. E, se repararem, tudo devidamente organizado, como já foi aqui falado, de acordo com o processo de escrita, desde a planificação à textualização e depois à autorregulação com as respectivas grelhas. De seguida, a pasta de abas. Muito bem, então a pasta de abas, que é exclusiva para o professor, é uma pasta maravilhosa com duas partes, uma delas com materiais de oralidade e a outra parte com atividades de escrita, mais concretamente 10 atividades de expressão e de compreensão em separado e atividades, são 22 atividades de escrita e ainda inclui uma rubrica designada Ver para Escrever e que também pode ser Ver para Falar Melhor, que inclui imagens, pinturas, vídeos e outros materiais de apoio para as atividades de escrita e atividades de oralidade. Aqui está uma das atividades que inclui portanto, uma atividade de oralidade, que é para o início do ano, quebra o gelo do primeiro dia, e várias propostas de atividades de escrita, ao nível da exposição, do comentário e do resumo, que são os géneros escolares que devem ser trabalhados no 7º ano de escolaridade. Para o dossiê do professor, passo novamente a palavra a Susana. Vamos então dar continuidade. No dossiê do professor, eu vou começar por apresentar rapidamente as diferentes componentes. Temos aqui os outros recursos, projetos DAC, educação literária e leitura, aprendizagem e inclusão, testes de avaliação e a parte gramatical. E começando então pela gramática,
Novamente, o professor tem disponível várias fichas de gramática, como podem ver, mas em dois moldes. Foram organizadas e pensadas desta maneira. As primeiras fichas são de treino e consolidação de todos os conteúdos trabalhados ao longo do manual e as segundas fichas são fichas de correção rápida, em que realmente o professor pode usá-las em diferentes contextos e em diferentes momentos de aula. Estas fichas, como podem ver, vários modelos aqui, sobre orações e as fichas de correção rápida que têm depois uma grelha de correção. De seguida, os testes de avaliação. Os testes de avaliação são 6 testes de avaliação de nível A, também organizados de acordo com os domínios e, como podem ver, na rubrica Aprendizagem e Inclusão poderemos encontrar os testes de avaliação versão B, feitos a partir então dos testes da versão A. Estes testes, evidente, são ajustados e são pensados para alunos com algum tipo de dificuldades de aprendizagem. Ainda nesta rubrica Aprendizagem e Inclusão temos também um momento da ortografia, ou seja, são fichas de recuperação e consolidação relacionadas com a ortografia e nós designamos esta área de Entre Nós há Regras. No treino Logo Leio e Escrevo Melhor, o que é que se pretende com este trabalho? Suprimir algumas falhas a nível da leitura, permitir ao aluno criar realmente o seu ritmo de leitura e, a partir da leitura de algumas palavras, vão ser trabalhados também textos e depois a sua estruturação. Quanto à educação literária, como já foi falado, temos os percursos de leitura. Se repararem, acabamos por ter 4 narrativas integrais analisadas, 2 no manual, 2 agora aqui na educação literária e leitura. Neste caso é um percurso de leitura da Odisseia de Homero adaptada para jovens por Frederico Lourenço. E depois temos ainda os contos Miura, de Miguel Torga, e Avó e Neto contra Vento e Areia, de Teolinda Gerção. Além, então, destes contos, temos mais 10 fichas de leitura. Estas fichas de leitura de autores diversificados, com um trabalho também diferente, pretendem que o aluno trabalhe melhor este domínio especificamente. Tudo isto com sugestões de resolução e em formato editável e digital. Nos outros recursos, tudo aquilo que podemos dizer que realmente não cabia na banda lateral do manual, nomeadamente atividades de oralidade, de escrita, dado que todas as atividades escritas estão resolvidas, foram para os outros recursos. Temos então transcrições, sugestões de resolução, os guiões de leitura e muitos outros recursos de apoio. Quanto aos projetos DAC, de domínio da autonomia curricular, como já foi falado, temos um projeto no final de cada unidade e agora são mais 3 que poderão ser usados pelo professor de acordo com o contexto que realmente ocorrer, desde a descoberta do golfe, conhecer o património ou a educação para o consumo. Vamos às questões de aula. Vamos às questões de aula, que são cartões. Cartões em formato A5, também para consolidar ou superar dificuldades ou competências. Trabalham-se os domínios da leitura, da educação literária e da gramática. Há 8 cartões para cada um destes domínios. Em relação ao jogo de cartas, portanto, é um jogo que pode ser aplicado de muitas formas. São 189 cartas, também com questões à volta da gramática, da leitura, da escrita e da educação literária, que também podem ser utilizadas com dinâmicas muito diversificadas. Para trabalho na sala de aula, para trabalho em aulas de substituição, para trabalho em aulas de apoio, enfim, em todos os contextos, em ensino à distância, enfim, em vários contextos possíveis em que o professor, neste momento, se enquadra. O Ponto do Cidadão. O Ponto do Cidadão é uma brochura criada especificamente pela Arial Editores. São propostas de trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que envolvem todas as disciplinas no sentido de dar corpo à articulação e à flexibilidade curricular. Temos aqui 2 exemplos. Que perfil dos alunos queremos desenvolver? É um dos temas, com as várias disciplinas envolvidas. Trabalho muito simplificado ao nível colaborativo e, por exemplo, este também estarás bem informado.
Então, os recursos digitais para dar resposta à eventualidade de termos de entrar novamente em ensino à distância, temos um conjunto muito diversificado de recursos que podem encontrar tanto no e-manual como no manual digital. O EV Story, o Quiz EV, as apresentações de PowerPoint que incidem nos conteúdos de gramática do 7º ano, concretamente, exercícios interativos, uma atividade que é um conjugador verbal, que é muito útil também para os alunos, enfim, todos eles adaptáveis e que permitem a flexibilidade, quer em ensino presencial, quer em ensino à distância. Voltamos então ao início. Para dizer que, de facto, acreditamos que este projeto vai permitir que o aluno faça melhores e mais aprendizagens mais significativas e que, por outro lado, o professor tenha à sua disposição os recursos e os materiais necessários para que a sua ação didática seja rigorosa, exigente e de qualidade. E terminamos com as palavras da autora das nossas micro-histórias, Regina Guimarães, num excerto de um poema que dedicou ao Entre Nós 7. E que ajuda, neste caso, a explicar então o título do projeto. Entre nós, há a história de cada coisa e a nossa. Há a suprema arte de dar tempo ao tempo. Há outros tempos e estes, outrora, e a hora H. Há a ânsia de embarcar nos futuros que regressam e o afã de conhecer tudo o que ainda não há. Muito obrigada. Muito obrigada.